Olá, meus alunos. Vamos aqui então para mais uma aula de nutrição. Hoje nós vamos falar sobre avaliação nutricional e alguns outros aspectos também que envolvem esse tipo de avaliação. E o que seria isso? Primeiro, vamos definir alguns pontos. O que seria avaliação nutricional? A avaliação nutricional consiste na determinação dos níveis de nutrição e alimentação de uma população ou indivíduo, através de informações obtidas por meio de normas específicas. Então, tem uma série de normas, tem uma série de tabelas, uma série de gráficos, uma série de informações onde se é pegado dados e a fim de determinar essa avaliação dos níveis de nutrição e alimentação de uma população ou de um indivíduo. Além disso, existe o estado nutricional de um indivíduo ou também de uma população, que vai refletir o grau pelo qual as necessidades fisiológicas de nutrientes estão sendo atendidas. E para isso existem alguns indicadores, que vão ser instrumentos utilizados para medir periodicamente as modificações que ocorrem numa população. E quais os objetivos dessa avaliação nutricional? Alguns deles são definir o estado nutricional do indivíduo, identificar problemas nutricionais, determinar a terapia nutricional adequada para cada um, né, para cada situação, e avaliar a eficácia da terapia nutricional instituída. Lógico que cada caso, cada pessoa, cada indivíduo, até mesmo cada população de determinada região, vai ser necessário uma terapia nutricional diferenciada. E esse tipo de avaliação vai ser de extrema importância, porque vai ser através dela que vai ser possível identificar os distúrbios nutricionais, possibilitando uma interpretação adequada de forma a auxiliar na recuperação e ou manutenção do estado de saúde de um indivíduo. Além disso, ajuda a identificar aqueles que necessitam de apoio nutricional mais intenso, recuperar ou manter também o estado nutricional de determinado indivíduo. Também ajuda a identificar a terapia nutricional apropriada e a monitorar a eficácia dessas terapias, que foi aquilo que a gente comentou agora há pouco. E existem uma série de critérios que vão ser utilizados para determinar uma avaliação nutricional. E a avaliação desse estado nutricional de um indivíduo permite determinar a relação com os alimentos em fases que vão desde a ingestão até a absorção. Essa avaliação deve conter as seguintes etapas: avaliação de composição corpórea, avaliação subjetiva global, ou ASG, vai ter também exame físico, antropometria, exames laboratoriais e inquéritos dietéticos. Os critérios que vão interessar os profissionais de enfermagem vão ser principalmente o exame físico e o exame antropométrico, a antropometria, que são os que a gente vai ver aqui. O exame físico vai ser uma avaliação proporcionada pelo contato físico com o paciente. Nesse exame, pode-se destacar a alteração na pele, as mucosas, nos cabelos, nos olhos e nos órgãos internos através da palpação, que vão evidenciar a deficiência de nutrientes. Até agora a gente viu, né, como a deficiência de nutrientes podem realmente gerar sintomas, gerar sinais de alguma deficiência, às vezes queda de cabelo, manchas na pele, nos olhos. Então o exame físico vai ser através disso e pela palpação também, como estão os órgãos internos. O outro critério que a gente vai ver também, que é super importante, é a antropometria. Esse é um sistema que mede de maneira estática os diversos compartimentos corporais, que vão fornecer a dimensão física global do corpo humano. Ele vai ser especialmente importante para essa determinação da composição corporal. Ela vai incluir medidas de peso, de altura, das pregas cutâneas, da circunferência dos membros. Então, algumas medidas antropométricas, né? O peso vai ser dividido em peso atual, peso usual e o peso ideal. E ela expressa a dimensão da massa ou volume corporal. Outra medida seria a altura, que vai expressar a dimensão longitudinal ou linear do corpo, para permitir a verificação do padrão do decrescimento individual. O peso e a altura combinados vão refletir a proporcionalidade das dimensões do corpo. E essas duas medidas vão ser importantes também para calcular o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que vai refletir a relação entre o peso e a altura do paciente. Vai ser expressa em quilograma por metro quadrado. Então, para calcular esse IMC, basta pegar o peso do paciente ou do indivíduo e dividir pela altura ao quadrado. Então, você vai ter esse IMC, né, o Índice de Massa Corporal. E os padrões de referência de cada faixa etária de criança, adolescente e adultos, a gente vai ver um pouco aqui sobre cada um deles. Aqui está o índice, né, a classificação da faixa etária de adultos, tanto das mulheres quanto dos homens. E a diferença, né, do IMC é a classificação que é dada para cada valor adquirido. Então, se você quiser calcular seu IMC em casa, ou dos seus amigos, seus familiares,
pode fazer para ter uma ideia de como essa pessoa está com referência à sua proporcionalidade corporal. Então é muito importante para saber como está, muitas vezes, o estado de saúde dessa pessoa, desse paciente. Outras medidas também muito importantes vão ser as pregas cutâneas, que vão ser medidas com aparelhos específicos que vão permitir verificar a quantidade de gordura distribuída nos compartimentos corpóreos. Entre essas áreas que vão ser medidas estão o tríceps, o bíceps, a parte subescapular, suprailíaca, a parte abdominal e as pernas. São as principais. Em relação a essas pregas cutâneas, que são as áreas onde vai ter esse espessamento de gordura, nas mulheres, a gordura corporal depositada vai estar principalmente nas zonas do braço, das nádegas e das coxas. Esse é um tipo de obesidade chamada de ginoide. Já nos homens, a gordura tende a acumular preferencialmente na zona do abdômen e vai ser uma obesidade chamada de androide. E a última medida que a gente vai ver é a circunferência dos membros. Ela permite verificar a relação entre o tecido de gordura e o tecido muscular dos membros. Então, todas essas medidas que a gente viu, vão existir tabelas e gráficos para saber e comparar quais os dados consideráveis bons e ruins. Isso você consegue achar na internet facilmente. Agora eu vou mostrar um pouco como funciona essa antropometria por fases da vida. Para começar, pelos recém-nascidos. O recém-nascido vai ser a criança no momento do nascimento até completar 28 dias de vida. Esse período, o crescimento é acelerado, exceto entre o 7º e o 10º dia, quando existe uma perda de peso que depois vai ser recuperado. Nesse caso, vai ser medido o peso ao nascer, que vai ser o indicador da qualidade de vida do recém-nascido, deve ser medido entre 24 horas após o nascimento. Outra medida que vai ser também feita, realizada, é a relação perímetro torácico e perímetro cefálico, que vai permitir estimar o estado nutricional da criança. Então vão ser as medidas tanto do tórax, do abdômen e da parte da cabeça da criança. Em crianças de até 10 anos de idade, as tomadas de peso e altura devem ser feitas rotineiramente para a detecção de possíveis distúrbios nutricionais. E vai ser também importante o encaminhamento desses casos até o serviço de saúde. As medidas podem ser utilizadas de forma isolada ou combinada, dependendo do tipo de acompanhamento que se pretende fazer. Nessa fase, até os 10 anos de idade, o crescimento do desenvolvimento físico e intelectual é intenso. Então, qualquer interação do estado nutricional pode ter uma repercussão negativa tanto na estatura final como na aprendizagem. E em adolescentes de 10 a 19 anos de idade, a avaliação do estado nutricional dessa faixa etária é um processo complexo, pois vai ser levado em consideração, além do peso, da altura e da idade, as características do desenvolvimento e da maturação sexual do indivíduo. Aqui eu coloquei a nível de informação para vocês como se calcular e avaliar o IMC da criança. Então está aqui mostrando como é que se faz, de acordo com essa tabela que é usada no Brasil pelo Ministério da Saúde. E aqui mostrando as considerações a serem feitas de acordo com os resultados obtidos dessa tabela aí, desse método de calcular e avaliar o IMC da criança. Por último, vamos ver com relação às gestantes, como funciona essa avaliação nutricional com as gestantes. Para começar, a gestação vai ser um período muito especial. Vai durar aproximadamente 40 semanas e vai ter que ter uma atenção e cuidados nutricionais redobrados, porque a alimentação da mãe vai determinar o desenvolvimento geral do feto. No primeiro trimestre de gestação, o desenvolvimento fetal é influenciado principalmente pelo estado nutricional pré-gestacional. Então, antes da mãe ficar grávida, estar gerando ali um feto, esse estado nutricional da mãe já vai ser importante. Vai estar relacionado tanto a macro quanto micronutrientes. E essa influência com o estado nutricional da mãe, no estágio pré-gestacional, não ocorre só na parte física, mas também na parte cerebral e intelectual. Altos índices de mortalidade fetal e materna vão estar relacionados a estados nutricionais inadequados. E dentro da gestação, vão ter dois fatores de ganho de peso. O ganho de peso fetal, onde vai ocorrer no final das 12 primeiras semanas, no final do primeiro trimestre, onde o feto vai passar aproximadamente a pesar 300 gramas. Entre a 13ª e a 27ª semana, ocorre um equilíbrio entre a hiperplasia e a hipertrofia celular, chegando o feto a pesar aproximadamente cerca de
1000 gramas, né? 1 quilo no final desse período. Hiperplasia é a multiplicação celular bem alta, bem acelerada. Hipertrofia é o aumento do volume das células também. E o outro ganho de peso é o ganho de peso gestacional, no qual gestantes eutróficas, que são aquelas consideradas num peso, num estado nutricional considerado saudável, vai ser indicado um aumento de 9 a 13 quilos. Já em gestantes com baixo peso pré-gestacional, pode ter um ganho de peso de até 18 quilos. Já o ganho de peso ideal para gestantes obesas vai variar de 6 a 9 quilos. E é importante lembrar que o ganho de peso da gestante compreende, além do peso do feto, que pode ser até 4 quilos, né, no final da gestação, vai também compreender o peso dos estoques, placenta e aumento das mamas. Durante esse período, né, gestacional, o organismo da mulher vai passar por várias adaptações fisiológicas, entre as quais podemos citar o ajuste no metabolismo dos macronutrientes, passando a utilizar mais os carboidratos como fonte de energia, mobilizando ainda menos os estoques de gordura, o aumento da sensibilidade e vascularização dos centros respiratórios, o que vai causar ou pode causar uma hiperventilação decorrente da ação da progesterona e do estrogênio, que são hormônios sexuais femininos. A substituição também da respiração abdominal pela torácica, causando uma respiração ofegante, né, pelo espaço onde o feto ali, a criança está se desenvolvendo. E mudanças no olfato e no paladar, alterando as preferências pelos alimentos. E aqui uma imagem que eu achei mostrando alguns incômodos comuns na gravidez, durante as fases da gestação, que são incômodos comuns decorrentes das adaptações fisiológicas na qual a mulher passa nesse período. E para finalizar, algumas recomendações nutricionais para gestantes. Então vocês como enfermeiros, é legal saber disso para poder passar também para os seus pacientes que estão nessa fase de gestação. Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando que essa semana não vai ter atividades, e as atividades dessa aula vão estar só na semana que vem. Beleza? Bons estudos e até breve.